hoje vamos expor Marcos capítulo 7, dos versos 24 até o versículo 30. Marcos capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 30. Todos os domingos estamos fazendo exposições em passagens bíblicas no Evangelho de Marcos. E dessa vez Marcos capítulo 7, 24 ao 30, que diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Até aqui a leitura bíblica neste momento. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que o Senhor Jesus, uma agenda muito intensa, precisa parar para confrontar algumas pessoas que estavam acusando ele de quebrar a tradição dos anciãos. O que tinha acontecido, e nós vimos isso nos primeiros versículos do capítulo 7, é que Jesus então está com seus discípulos e alguns fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém foram até ele escandalizados, porque observavam que alguns dos discípulos de Jesus Cristo não lavavam as mãos quando iam comer, se alimentar. E nós vimos isso, explicamos com detalhes, e até logo mais o nosso irmão Moisés vai estar disponibilizando também essa mensagem gravada na nossa página no YouTube, que se tratava não de uma questão de higiene pessoal, mas na verdade algumas exigências, litúrgicas ali, de purificação, que os anciãos, não as escrituras, não havia lei mosaica a respeito disso, não era palavra de Deus, mas era doutrina de homens, e os fariseus eram especialistas nisso. Eles lançavam pesos e pesos sobre o povo, exigências humanas de homens, leis de homens, interpretações a respeito da lei de Moisés, etc., e lançavam uma carga muito pesada sobre todo o povo, sobre as pessoas naqueles dias. Então, a religião humana, distanciada da verdadeira religião de Deus, de Cristo, lançando peso nos ombros das pessoas. E agora, eles exigiam que antes de comer as refeições, as pessoas fizessem esses rituais de purificação. Os fariseus, eles quando iam às praças públicas, quando eles iam à feira, por exemplo, quando voltavam, eles aspergiam água no próprio corpo, porque eles diziam assim que, entrando em contato com pessoas que não observavam a lei como eles observavam, que não eram tão santos e separatistas como eles eram, e aliás, havia até o risco de tocar ou ter se relacionado com algum gentil, e gentil eram todos aqueles que não eram judeus, e eles diziam que esse contato contaminava, trazia problemas, de contaminação, e eles então se purificavam, se lavavam, aspergiam água sobre si mesmos para dizer com isso que eram mais puros, mais santos, mais etc, etc. Então, é um problema muito sério de preconceito. A outra raça trazia pecado. Eles não, eles eram puros, mas o contato com outros povos trazia
impureza religiosa, etc, etc. E eles agora estavam querendo exigir isso de Jesus Cristo e dos discípulos. E o Senhor Jesus, nós vimos isso, ele responde com muita dureza, dizendo assim: vocês adoram a Deus em vão, o profeta Isaías falou a respeito de vocês. E num outro momento, eu estou resumindo, o resumo do resumo, num outro momento Jesus explica para as pessoas que ali estavam, e de modo especial para os discípulos, explica especialmente a eles, que na verdade o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, e mostra que o pecado está no coração do homem, e é isso que contamina, é isso que traz problemas para a sociedade. É do coração do homem que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E o Senhor Jesus diz assim no versículo 23, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, se os fariseus entendessem realmente as Escrituras, eles deveriam entender que, na verdade, todos os homens, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. Todos precisam realmente de uma purificação, né? Que as purificações do Antigo Testamento apontavam para a obra, para a pessoa e para a obra de Cristo, que traz a verdadeira purificação para o homem. Mas isso não essa questão de ser puro, perfeito e santo não era um privilégio dos judeus. Na verdade, todos estavam debaixo do pecado. A contaminação, ela não vem de fora nesse sentido, ela vem de dentro. E onde o homem chega, acontece problemas. É ou não é assim? Né? Onde o homem chega, onde o homem toca o ser humano, homens e mulheres, os problemas começam a acontecer porque o pecado está em seus corações e eles precisam de redenção, precisam de Cristo. Meus irmãos, imaginem isso, o Senhor Jesus está cansado. Vocês viram que quando, no episódio da multiplicação dos pães e peixes, no texto anterior, né? Eles tinham organizado uma folga pastoral, atravessaram o lago, quando chegaram lá, uma multidão já estava esperando por eles. Mas Jesus abre mão daquele dia de folga e começa a ensinar aquela multidão, e aí vem a multiplicação fantástica dos pães e peixes, onde ele se revela como rei e pastor do seu povo. Jesus está cansado, era intenso o seu dia, era a rotina, atendendo centenas de pessoas, pregando a mensagem do reino de Deus, curando, expelindo demônios. E agora nós estamos percebendo que ele sai para uma outra região. Vocês viram no versículo 24 para onde ele foi, né? Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. E essa informação é muito interessante, por quê? Porque está nos dizendo, as Escrituras, que Jesus sai daquela região da Galileia, né? E vai para uma região que era uma região gentia. Ele está agora na terra dos gentios. Tiro e Sidom era uma terra distante, 65 quilômetros de Cafarnaum, onde os judeus consideravam uma terra impura, porque era de gente impura. Veja que se estende a ideia do problema da contaminação do homem, da questão da purificação. E Jesus está cansado, e ele precisa descansar um pouquinho. Ele já, me desculpem, é uma interpretação minha, ele já está cansado dos fariseus e ele precisa de uma pausa. E ele vai agora para a terra dos gentios. E ele então entra nas terras de Tiro e Sidom, que ficavam quase 70 quilômetros de Cafarnaum. E o evangelista nos ensina, nos mostra que ele entrou numa casa e diz assim: tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Então, suponho, que quando ele chegou naquela região, e ele já famoso por toda aquela região, chegou na casa de alguém e disse: olha, por favor, eu preciso ficar em paz, eu preciso de um descanso, eu preciso de um tempo. Mas esse tempo, esse descanso imediatamente foi quebrado, não foi possível. Por quê? O que foi que aconteceu? O que esse texto bíblico nos ensina? O que aconteceu naquele dia, naquele momento, lá nessas terras gentílicas, que atrapalharam, entre aspas, o descanso do Senhor Jesus Cristo? E, meus irmãos, está totalmente conectado com o texto anterior e traz uma lição tão especial para nossas vidas, tão profunda, tão maravilhosa, que a gente, por favor, vamos nos esforçar mesmo para prestar bastante atenção. Aconteceu algo inesperado.
uma mulher, né, se aproxima, ela sabe que Jesus estava naquela região, e ela então se aproxima. Vamos ler novamente o texto para refrescar as informações em nossa memória. Diz assim o texto: no entanto, não pôde ocultar-se, versículo 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então, uma mulher desesperada, uma mulher profundamente angustiada, porque a filha dela estava numa situação terrível de possessão demoníaca. Estava escravizada por demônios, por espíritos demoníacos. E essa mulher provavelmente já havia tentado de tudo, todos os recursos, mas nada foi suficiente, foi poderoso o suficiente para libertar aquela filhinha, aquela criança. E ela agora sabe que Jesus está ali. Ela já ouviu falar desse grande mestre que está por todo lugar naquela região pregando, as multidões o seguem, está formando um grupo de discípulos, e ela já sabe que ele está agora na sua terra, na sua região, ou pelo menos ali onde ela morava. E ela então não perde tempo, corre até ele. Agora, irmãos, a informação seguinte é muito importante. Não basta, não é preciso apenas saber que era uma mulher sofrida com uma filha muito mais sofrida, que era uma mulher que estava com uma família quebrada, que estava enfrentando uma situação de perigo na sua casa, uma situação de morte, uma situação de opressão. Mas vejam, a informação seguinte também é muito importante, por isso ela está inclusive aqui nas escrituras, que diz assim: esta mulher era grega, era de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então, essa mulher foi até onde Jesus estava, prostrou-se aos pés de Cristo. Aqui a ideia é de adoração. Se você olhar Mateus capítulo 15, dos versículos 21 a 28, que conta a mesma história, você vai ver que o evangelista Mateus diz lá, ela se prostrou para adorar. Ela foi adorar Jesus. Então, ela não estava ali em busca apenas de um milagreiro, ela estava ali em busca do seu Deus, ela queria adoração, ela queria se prostrar aos pés dele. E quem era essa mulher? O nome dela o texto não diz, mas diz uma coisa muito curiosa para a gente. Ela falava grego, ela era dos povos gentis. Lembra que os fariseus, quando se encostavam, se purificavam, porque ela era dessa região ciro-fenícia. A Fenícia era uma cidade da Síria, e ela era desses povos gentílicos, odiados pelos judeus. Os judeus, especialistas da lei, são os verdadeiros santarrões do momento, confrontando Jesus, odiando Jesus, querendo matar Jesus. E aqueles que eles odeiam, representados ali naquela mulher, que nem o hebraico falava, o aramaico, mas grego, era grega, da região da Sírio-Fenícia. Quando Jesus vai até a terra dela, ela não vai lá confrontar Jesus, lançar armadilhas para Jesus, pegadinhas teológicas. Ela vai e se prostra, e adora, e clama, e diz assim: a minha filha tem demônios, por favor, faz alguma coisa, só o Senhor pode salvar a minha filha. Que é isso, irmãos? Essa mulher, ela é um exemplo maravilhoso para nós. E ela se humilha aos pés de Cristo. É impressionante esse texto. Ela tinha tudo exatamente para não fazer isso, né? Mulher, em busca de cura para outra mulher, e mulher naquele tempo passava muita dificuldade entre os gentis, entre os judeus, na religião judaica, não é? E ali estava indo na direção de um judeu, Jesus era judeu. Ela passa por cima de tudo aquilo, os perigos que ela tinha em sua casa, a opressão demoníaca,
os perigos de morte na sua casa, ela passa por cima de tudo e ela persevera e ela avança, determinada a buscar solução, mas ela está buscando solução no lugar certo, da maneira certa. Ela se prostra aos pés de Cristo e o adora. E suplica, ela não exige nada. Ela se prostra. Ela tem um coração humilde. Sabe, Jesus tinha dito que do coração nascem aquelas coisas ruins. E essa mulher demonstra que o coração dela era diferenciado, porque a graça de Deus já estava operando naquele coração. E é exatamente por isso que ela vai e se prostra. Um coração regenerado se prostra. Um coração regenerado adora. Um coração santificado pelo Espírito de Deus, regenerado, transformado por Jesus Cristo, se humilha, se prostra aos pés de Cristo. Irmãos, e o texto continua dizendo, e vejam, qual a reação de Cristo que nós esperamos? Nós estamos expondo Mateus. Nós vimos, por exemplo, num outro momento, que um homem importante, chefe da sinagoga, foi até Jesus, e Jesus não fez caso dele, porque afinal de contas, Jesus já tinha sido maltratado em sinagogas naquela região. O nome dele era Jairo. E ele diz, olha, minha filha está à morte. E Jesus prontamente, sem jogar nada na cara daquele homem, diz, vamos lá, e vai com Jairo até a casa de Jairo para curar aquela menina que está à morte. E depois nós vemos no texto bíblico que ela morre, e Jesus vai ressuscitá-la. E naquele caminho, o texto bíblico nos mostra também que uma mulher toca nas roupas de Cristo, uma mulher de fluxo de mais de 12 anos, sofrendo, e Jesus então se volta, quer saber quem tocou, e quando sabe que é uma mulher, ele pastoreia o coração dela, ele derrama paz sobre o coração, além de curá-la, ele se revela a ela, ele a ama, ele a abraça, ele a acolhe, ele é amoroso, ele é eterno, ele se compadece dos pecadores, ele se compadece daqueles que sofrem. Qual a reação que a gente espera de Jesus aqui? Diante dessa mulher Ciro-fenícia, a gente espera a mesma coisa, não é verdade? Mas a resposta de Jesus é desconcertante. Eu lutei muito tempo com esse texto, na minha ignorância, né? Como é que pode ele responder dessa maneira para essa mulher? A mulher se prostra, a mulher adora. Como ele pode dar uma resposta dessa? Vejam, meus irmãos, por favor, a resposta que Jesus dá à mulher. Versículo 27. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela precisa de cura, ela precisa de libertação para sua filha, para a filha dela. E a resposta de Jesus é, eu vim para dar o pão para os filhos. Como é que eu posso agora tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Que resposta pesada. Vejam, aí cuidado, muito cuidado. Eu vejo algumas pessoas interpretando esse texto assim, dizendo que Jesus a xingou, a ofendeu, porque cão, quando alguém era chamado de cão, não era uma coisa boa. Um cão era aquele animal feroz que ficava revirando lixo e atacava as pessoas na rua. Era uma pessoa detestável. Tá? Então, a mulher, quando era chamada de cadela, naquela época, era o mesmo xingamento do nosso tempo. Os gregos chamavam as mulheres de cadelas, as mulheres, pelo menos, quando queriam ofendê-las. Com o mesmo sentido e significado do nosso tempo, não tem mudança. Meus irmãos, mas vejam que a palavra que Jesus usa aqui é no diminutivo, os cachorrinhos. Por quê? Porque nas famílias tinham também os cachorrinhos, os animaizinhos de estimação. E o que acontecia? Quando eles estavam lá almoçando, né, não tinha talheres, não tinha os pratos como é nos nossos dias, o garfo. Então eles comiam e às vezes pegavam os pães, comiam os pães, limpavam os dedos com algumas migalhas de pão e lançavam os cachorrinhos. Mas eram só as migalhas, não o pão, não o alimento, as migalhas. E os cachorrinhos da casa, que eram amados, cuidados, se alimentavam. Jesus não está chamando ela de cachorra ou humilhando aquela mulher. Jesus está apenas falando
que o ministério dele tinha uma prioridade. João capítulo 4, versículo 22 diz que a salvação vem dos judeus, e ele veio naquele momento para os judeus. Ele veio para salvar o rebanho de Deus em Israel, as ovelhas perdidas da casa de Deus, que estavam entre os judeus. Mas infelizmente, nós sabemos, ou felizmente, que os judeus rejeitaram a Cristo. E aí, a partir da rejeição dos judeus, Jesus Cristo agora é também oferecido para todas as nações. E aquela mulher representava todas as nações. Jesus não está humilhando aquela mulher. Jesus está provando a fé daquela mulher. Até que ponto ela realmente é capaz de adorar a Ele? Até que ponto nós somos realmente capazes de adorar a Deus? Porque quando nós pedimos e recebemos o sim, e recebemos a solução, e recebemos imediatamente a bênção que esperamos, adoramos. Mas será que continuaremos adorando quando recebermos o não? Ou quando recebermos dele o silêncio? Porque Mateus capítulo 15 diz que no primeiro momento ele ficou em silêncio. Ele não respondeu a ela. Será que continuaremos adorando quando recebermos o ainda não? Porque veja que a resposta de Deus é assim, primeiramente. Ou seja, ele não disse que não ia abençoá-la, mas ele disse que a prioridade não era ela, os gentios naquele momento, mas os judeus. Será que também continuaremos a adorar quando a resposta de Cristo às nossas orações, ao nosso clamor, à nossa adoração for ainda não? Quem sabe daqui a 10 anos? Será que continuaremos a adorar? Será que continuaremos no caminho da perseverança, na fé, no amor, no temor? Dizendo assim, Senhor, eu preciso, eu imploro, olha para minha filha, Senhor, salva minha filha, mas é o teu tempo, não é o meu. É o teu tempo, não é o meu. Será que continuaremos fiéis? Será que continuaremos em adoração? A pergunta é, o que é a filha para você? No caso da Cirofenícia, era a filha que estava possuída por demônios. Qual a sua luta? Qual o motivo da sua angústia? Qual o motivo da sua aflição, da sua dor, daquilo que realmente tem tirado a sua paz, provocado tempestades no seu coração? Glória a Deus, porque você está aqui, mesmo em todas essas situações e circunstâncias, adorando a Deus. Você está disposto a continuar adorando, mesmo que a resposta seja não agora, mas depois. Ou que seja um silêncio de Deus. Uma das coisas que mais dói é o silêncio de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, nós não sabemos exatamente o que é, mas era ministro de Deus para esbofeteá-lo, para humilhá-lo. E por pelo menos 3 vezes Paulo pediu que tivesse a libertação daquele problema. E a resposta do Senhor era, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. E Jesus demorou 3, 4 dias para chegar lá, o rapaz já estava morto. E elas disseram, mas se tu tivesses aqui antes, ele não tinha morrido. Como dói. Essa imagem, nós temos essa ideia, às vezes, que os passos de Jesus em nossa direção estão lentos demais. E se ele tivesse obedecido a nossa agenda, o nosso tempo, as coisas não tinham acontecido de maneira tão ruins assim como estão acontecendo. Mas ele diz que tudo aquilo aconteceu para a glória do Pai, para manifestar o poder dele, para manifestar que ele tem poder, inclusive, sobre a morte. E ele ressuscitou Lázaro. Estamos dispostos a perseverar em oração, a aceitar esse trabalhar de Deus, mostrando o valor da nossa fé, provando a nossa fé para mostrar que essa fé é genuína. Ela não é como a fé de muitos, de milhares que buscam a Deus, que perseguem a Cristo com interesses mais mesquinhos, materialistas. Como muitos que até recebem benefícios, bênçãos de Deus e depois dão as costas para Deus, como aqueles leprosos que sequer voltaram para agradecer. Estamos dispostos a perseverar?
esperando em Deus e dizendo: seja feita a tua vontade. Porque essa mulher é um modelo fantástico, fantástico, de alguém que luta pela família, de alguém que sabe diagnosticar o problema da família. O que a filha dela tem? Demônios. Ela não disfarça, ela não esconde, ela expõe o problema, ela sabe o que está acontecendo. E de alguém que sabe onde está a solução e que passa por todos os obstáculos, inclusive o silêncio de Jesus. E ela se prostra ali, ela espera. E quando Jesus diz para ela: olha, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cãezinhos, ela responde também, mas não responde com ignorância, responde se humilhando mais ainda, porque ela sabe que está diante de Deus. E ela diz, vejam meus irmãos, versículo 28, ela porém lhes respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu sei que eu não tenho direito de estar aqui exigindo nada de ti. Eu sei, mas eu estou aqui com tanta esperança, porque eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela se humilha totalmente aos pés de Cristo. Que modelo para nós, de uma adoração que se humilha, que se prostra, não é? Que se rende aos pés de Cristo, dizendo assim: eu não sou digno de nada, eu não tenho direito a nada, tudo é graça, vindo do Senhor tudo é graça. Quem sou eu para exigir alguma coisa do Senhor? Às vezes, o nosso egoísmo, ele é tamanho que nós nos aproximamos de Deus pedindo as coisas, pedindo favor, pedindo bênçãos, mas na verdade nós achamos que merecemos. E quando as bênçãos não vêm, não temos a resposta que queremos, ficamos ofendidos. Ela disse: eu espero pelo menos uma pequena migalha. Eu espero com paciência no Senhor. Maravilhoso. E aquela mulher passou no teste. A prova de Cristo não é para nos reprovar, meus irmãos. Vejam que ele diz para essa mulher, versículo 29, então lhe disse: por causa desta palavra podes ir. Perfeito. Aquela mulher cirofenícia tinha uma teologia totalmente correta, muito mais que os mestres da lei daquele tempo. Mateus diz que ela chamou Jesus de filho de Davi. Ela sabia que era o Messias prometido, que era o rei dos reis, porque filho de Davi se referia ao Messias que assumiria o trono para sempre e reinaria sobre todas as nações. Ela falava grego, era cirofenícia, estava em Tiro e Sidom, mas dizia assim: ele é o meu Deus, ele é o meu rei, ele é o meu Messias, ele é o meu Salvador. Ela estava correta, a resposta foi correta, porque a resposta certa na presença de Deus é humildade, é adoração, é confiança nas tempestades. Essa é a resposta correta, é saber quem Ele é de verdade, e é adorar a Ele como Ele merece, como Ele é digno de receber adoração. Mateus diz que, o Evangelho de Mateus, a resposta do Evangelho de Mateus é bem interessante. Os dois evangelhos se completam, claro, né? Diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ou seja, a filha dela foi curada, a vitória foi concedida a ela, os espíritos imundos foram embora, e ela, meus irmãos, então experimentou não apenas o milagre da libertação, mas ela conheceu mais a Deus, e ela adorou o Messias, e ela foi salva pela graça mediante a fé. Quero encerrar apresentando aos irmãos algumas aplicações para nós. É claro que na exposição algumas aplicações já foram feitas, mas quero que os irmãos, eu quero enfatizar pelo menos essa ideia, meus irmãos, de que esta mulher é para nós um modelo de confiança e de perseverança nas lutas da vida.
ela é para nós um modelo de confiança e perseverança. Não vá para outro lado, não busque em outro lugar, vá para Cristo, confie nele. Os perigos nos cercam, passamos por lutas aqui, ameaças de morte, perigos incontáveis, situações, enfrentamos batalha espiritual, enfrentamos ataques demoníacos, furiosos contra nós, contra a nossa família, enfrentamos problemas, enfrentamos tentações, inimigos N. Irmãos, nós devemos correr para a fonte da nossa salvação, para o nosso Deus. Devemos correr a Ele, devemos correr e nos prostrar, cara no pó, aos pés de Cristo, adorando a Ele, esperando nele, confiando nele. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele é a cura, Ele é o nosso libertador, é o nosso amparo, é a nossa fortaleza, é o nosso rochedo. E não podemos desistir, perseverar com amor, com humildade, humildade real, verdadeira. Não a falsa humildade, que acha que merece, que acha que pode exigir, que acha que pode determinar. Mas a humildade do coração, quebrantado aos pés de Cristo. E olha, ouçam com atenção o que eu vou falar. Aquela mulher orou a respeito da filha. A filha não podia orar por ela mesma, estava endemoninhada. Estava totalmente destruída em sua mente, em seu coração. Mas ela orava a respeito da filha. Não há nada mais importante que possamos fazer pelas pessoas que amamos do que orar por elas. Até mesmo aquelas que nem por si mesmo oram, que não estão nem aí para nada. Mas a melhor coisa a fazer, o maior benefício que podemos fazer por alguém que amamos, é orar por essa pessoa. É clamar aos pés de Cristo a respeito delas. Senhor, tem demônio. Senhor, está ameaçada pela morte, está doente, ou seja lá o que for. O melhor benefício, a melhor coisa que podemos fazer é adorar a Cristo e colocar diante de Cristo as nossas petições a respeito das pessoas que amamos. E é o melhor benefício que podemos fazer para alguém, é orar por esta pessoa, levar as nossas petições desta pessoa, a respeito destas pessoas, para o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vejam, quero encerrar apresentando a vocês uma curiosidade. Eu não vou me estender muito aqui, eu posso passar depois as referências para vocês. Mas é uma coisa que eu não posso deixar passar. Eu preciso mostrar isso para vocês. Quando a gente lê o livro de Josué, a gente vai vendo o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, Josué, que recebeu o cajado de Moisés, não é? Ele agora, Josué é o líder, e agora ele tem a missão de guiar o povo de Deus, as tribos de Israel, na conquista da terra prometida. E num determinado momento, estamos vendo ali Josué distribuindo as terras entre os filhos de Jacó. E a cena é muito interessante, se você quiser ler com mais detalhes, veja lá Josué capítulo 18, capítulo 19, e aí nós encontramos a divisão das terras. Muitas batalhas foram vencidas, agora a terra é dividida, muitas batalhas precisam ainda ser vencidas, para que a terra seja totalmente conquistada. Aí, uma determinada região é dada, né, para um dos filhos de Jacó chamado Azer. Era o 8º filho de Jacó, filho de Zilpa, uma das mulheres de Jacó. E nesta região, adivinha qual região foi dada para Azer? Exatamente a região de Tiro e Sidom. É uma curiosidade interessante. Vejam lá depois Josué, capítulo 19, versículos 28 e 29. E vocês vão encontrar Tiro e Sidom sendo dado no sorteio para Azer, para que ele conquistasse. Essa terra que Jesus está ali, tendo essa conversa com essa mulher cirofenícia, no passado, há séculos atrás, foi dada ao povo de Deus, foi dada ao filho de Jacó, foi dada para que fossem conquistadas. E nós sabemos, conhecemos o livro de Josué, conhecemos o restante e sabemos que eles não conseguiram conquistar todas as terras. Eles fracassaram, eles se misturaram, eles idolatraram, confusão muita. Nós sabemos, conhecemos as histórias das Escrituras.
Por quê? Uma das coisas que nós podemos aprender com isso é que Israel, o Israel de Deus, precisava aprender, reconhecer que era necessário um Josué verdadeiro, poderoso. A palavra Josué significa Deus salva. A palavra Jesus significa Deus salva. A necessidade de um Josué verdadeiramente conquistador para vir, para nos liderar nas verdadeiras vitórias, para conquistar as nações para Ele. E esse Josué estava ali diante da mulher Cirofenícia. O Josué que recebeu a missão de Moisés fracassou. Um grande líder, mas era um pecador, fracassou. As tribos fracassaram. Mas agora temos ali Yeshua, Jesus, recebendo adoração em Tiro e Sidom, de uma mulher cirofenícia, totalmente prostrada aos seus pés. Aquilo era um sinal de que ele verdadeiramente conquistaria as nações para o Israel de Deus. Aquilo era um anúncio de que os cachorrinhos seriam ricamente abençoados com o pão da vida. Os gentios receberiam o banquete também. Aquele encontro com aquela mulher cirofenícia era um ensinamento de que as nações receberiam também o Evangelho. Nós estamos aqui. Nós somos gentios nesse sentido. Porque recebemos o pão da vida. E agora nós somos o Israel de Deus. Nós temos o nosso Josué, que é Senhor Jesus Cristo, o nosso verdadeiro conquistador das nações. Todo-poderoso, Rei dos Reis. E que agora nos dirige, nos lidera, nos conduz, nos sustenta, nos ampara rumo à nossa pátria celestial, rumo à nossa terra prometida, rumo ao nosso descanso eterno. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele então derrubou, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, as barreiras de separação. Agora, não, judeus e gentios, esqueçam isso, porque todos eles têm um coração corrompido e todos eles precisam do Evangelho. Todos, judeus e gentios, por isso que Paulo começa a carta aos Romanos dizendo que a salvação é pela graça mediante a fé para judeus e gentios. Para judeus e gentios. Nós devemos louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para reivindicar, sim, para Ele todas as nações, e que Ele, meus irmãos, nos ordena que nós avancemos por todo lugar, fazendo discípulos de todas as nações, porque Ele recebeu toda a autoridade do Pai, e Ele reivindica todas as nações para Ele. É digno do nosso serviço, do nosso amor, da nossa fé, e também do nosso trabalho na evangelização, através de nós alcançando centenas, milhares de vidas para Ele e para a glória dEle. Então, meus irmãos, bendito seja o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro conquistador das nações. Ele é digno da nossa adoração. E aquela mulher aprendeu a lição, e ela foi, se prostrou, e ela perseverou na fé. O que nós faremos? Qual será então a nossa decisão hoje aqui? Mesmo nas lutas, mesmo nos desafios da vida, mesmo até quando a resposta seja o silêncio, ou quando seja um ainda não, ou talvez até mesmo um forte e retumbante não. Qual será a nossa resposta diante da soberania do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, medite, e que a sua fé, que é muito mais preciosa do que ouro ou prata, possa ser aprovada e você possa glorificar a Deus com a sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.